Temos convidado especial. Elisa, conta pra gente. Bom dia, doutor. Exatamente. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Bem-vindo. Fernando Gomes, nosso convidado especial hoje aqui no Novo Dia, Carol. É aquele momento em que a gente vai poder tirar as dúvidas de quem está assistindo ao Novo Dia, dúvidas relacionadas à saúde, medos, inseguranças. São palavras que têm feito bastante parte das pessoas nessa época, né, doutor? Sem sombra de dúvida. É um momento muito delicado, muito diferente de tudo que a gente já viveu antes. A gente está voltando para um processo do que a gente considera o novo normal, porque o novo normal é agora. Então, mais do que nunca, as pessoas estão com a sua saúde mental em xeque, além de toda essa preocupação que a gente tem com a questão biológica do coronavírus. Eu quero reforçar que você pode participar aqui com a gente usando a hashtag correspondente médico. Você tem alguma dúvida relacionada, de repente, alguém que está ali no grupo de risco tem alguma dúvida em relação ao novo coronavírus? Ou questões emocionais de isolamento com tantas pessoas dentro de casa isoladas? É também uma questão que você pode mandar. Faça a sua publicação e marque a hashtag correspondente médico, que eu já estou aqui de olho em tudo que está chegando. Muito bem, doutor Fernando. Hoje começa a fase 2 de flexibilização em São Paulo, que são aquelas etapas de aos poucos começar a liberar a movimentação nas ruas. Temos aqui até algumas imagens a respeito do movimento pela cidade. Com que assunto eu quero abrir essa nossa conversa, doutor? As pessoas ficaram muito tempo, estão, na verdade, há muito tempo isoladas e, de repente, começa a chegar a informação de agora, de repente, eu vou sair do meu estilo home office e vou voltar para o trabalho, vou voltar para o escritório. E chegam os medos, as inseguranças de voltar a ter esse contato com as pessoas. Então, qual que é a melhor maneira de lidar com isso para que a pessoa não sofra tanto com aquele medo e a insegurança de pegar a doença? Quando a gente fala de saúde mental, a gente entende que o próprio isolamento, que foi uma medida não farmacológica para controlar o vírus, ele tem um lado bom, tem um lado positivo, que faz com que a gente tenha esse controle, mas tem um lado muito preocupante, porque ele coloca em evidência a saúde mental, muitas vezes em xeque. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade aumentou, a depressão aumentou, insônia, as pessoas passaram a ter um comportamento de compulsão alimentar, ou comer de menos, ou comer de mais. Então, isso foi um primeiro momento. O segundo momento que a gente está vivendo agora é essa euforia, essa sensação da reabertura. E é lógico que as pessoas imaginam que tocou uma sirene e podem sair livremente para a rua. Liberou geral, agora viver novamente. Isso, e a realidade não é essa, né? A realidade é que a gente vai voltar, mas com responsabilidade. Então, um novo momento de adaptação, ele precisa acontecer. Então, quando a gente vê muitas pessoas indo ao shopping, ou agora muitas pessoas estão voltando ao seu trabalho, a gente percebe essa movimentação. Mas a gente não imagina que muitas pessoas também estão em casa antes de sair ou até mesmo saindo com muito medo. Então, outras doenças, como, por exemplo, relacionadas à própria ansiedade, agorafobia, medo de ficar em público, surgiu até um novo nome, né? Coronafobia, que é aquele medo muito grande de contrair o próprio vírus. Então, assim, existe um universo silencioso, um universo invisível que coabita na mente das pessoas. E é justamente sobre isso que a gente precisa cuidar. Seguimos aqui com o nosso convidado especial, Fernando Gomes. Ainda em cima dessa fobia, Fernando, como é que as pessoas fazem para lidar com os diferentes comportamentos nas ruas? Eu me refiro a quê? Por exemplo, eu estou tomando todos os cuidados e tudo mais, mas o meu colega encosta nas pessoas, abraça, o outro não usa máscara. Você acaba tendo uma questão social com os outros, que é o que é o correto e o que é errado? Porque as pessoas, algumas lidam com mais seriedade, outras com menos. Então, quando a gente vai estudar neuropsicologia, neurociência e até a própria questão de se responder a uma ordem ou a uma solicitação da autoridade, existem alguns critérios que já foram observados. Então, por exemplo, se eu tenho uma ordem e uma autoridade próxima, a tendência de um indivíduo obedecer essa ordem, essa determinação, acaba sendo muito maior. Portanto, o papel da fiscalização, não algo ostensivo, mas algo que faça parte, porque a gente precisa sair com consciência. Porque não adianta nada, uma pessoa coloca a máscara, outra não, um não encosta nas coisas, o outro já é aquela pessoa que não tem os cuidados de higiene básico. Então, assim, nós estamos agora numa próxima etapa. Se numa primeira conversa a ideia era não saia de casa, exceto se for extremamente necessário, a conversa agora é outra. Se você for sair de casa porque vai retornar ao trabalho ou porque já é permitido,
vamos obedecer às determinações. E mais do que obedecer, porque obedecer parece ordem, né? A gente precisa lidar dessa forma, senão não vai funcionar. Porque qualquer medida agora, gente, é só fazer conta. 2, 3 semanas, isso provavelmente vai impactar no número de mais pacientes com coronavírus, mais casos de complicação, maior taxa de ocupação em leitos de hospital e de UTI. Então, depende da gente, depende do nosso comportamento atual. Participe da nossa conversa com a hashtag correspondente médico. Faça a sua pergunta, que eu estou ligada aqui em tudo que está chegando e já repasso ao doutor Fernando. Eu comentei a respeito de São Paulo, né, dessas mudanças nas etapas de flexibilização, mas agora eu quero trazer imagens do Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, às vezes o céu está azul, aquela coisa linda, e as pessoas já pensam, vamos à praia, vamos para a areia. Só que não pode, de acordo com as determinações do próprio governo do estado e também da prefeitura. Aqui o que a gente tem? Imagens da fiscalização pedindo para que as pessoas saiam da beira da praia e que não fiquem, né? A polícia pediu que eles se retirassem, logo depois os policiais foram embora. Quero falar a respeito de limite emocional, porque quando a gente observa essas imagens, a gente pode pensar que está no desejo de quase todo mundo poder ter a liberdade de volta, né? A liberdade de ir e vir sem achar que você está se infectando ou infectando alguém. Mas não pode. Então, como lidar com esse limite? As pessoas estão já esgotadas dessa quarentena, desse isolamento, Fernando? Estão. E qual que é o grande desafio? A gente sempre lidou muito com a questão da inteligência emocional. Então, eu topo uma restrição, uma situação de desconforto, como, por exemplo, ficar dentro de casa, mesmo querendo sair, porque lá na frente eu vou ter uma recompensa por isso. Qual que é o grande detalhe, o grande desafio que as pessoas não estão entendendo? Não existe essa certeza, por enquanto. Então, assim, para a gente resolver esse problema, só lidar com a inteligência emocional não será suficiente. É necessário um amadurecimento de toda a população. Isso é bom, isso é o lado que faz com que a gente desenvolva outros tipos de inteligência ainda mais, como a inteligência intrapessoal, que é essa habilidade que a gente tem de se conhecer, o que realmente faz bem para mim. Então, eu preciso ir à praia, tomar sol para me sentir feliz? Ok, tem normas para isso. Tem um momento certo, tem a situação adequada que justamente os órgãos, as autoridades vão fazer a comunicação adequada. Outro tipo de inteligência, a inteligência existencial, que justamente essa comunicação que a gente tem com a força criativa do universo, com a energia da natureza, com o significado da nossa vida. Então, se a gente ficar olhando só para a parte emocional, do tipo, olha, eu fiz meu direito, eu fiz tudo direitinho aqui, cumpri meu dever, agora eu quero meu direito. Não vai funcionar, gente. E aí a gente acaba ficando com essa angústia, essa ansiedade muito maior do que o normal. E a pergunta que eu lhe faço é, existe uma tendência de, a partir do momento que alguém te diz, não pode fazer isso, de repente o ser humano quer fazer. Então, só porque alguém está dizendo que não pode ir à praia. Então, nossa, então eu nunca quis ir tanto à praia como agora. Existe essa tendência da nossa cabeça a querer muito aquilo só porque alguém disse que não pode? Existe. Isso acaba sendo um comportamento irreverente que muitas vezes você acaba exteriorizando para dizer que você tem o seu livre-arbítrio. O ser humano gosta, o cérebro humano adora fazer escolhas. Então, se você dá a opção de escolha, ele se sente mais tranquilo. E muitas vezes isso acaba não sendo a coisa mais inteligente agora. Então, eu acho que assim, muito mais do que entender, pessoal, que isso são ordens, são determinações, isso é uma necessidade de coletivamente termos esse tipo de comportamento para a própria saúde de todos. Aquele proibido que parece que dá mais vontade ainda, né? Tente cuidar. Carol tem uma pergunta, é isso? Chega mais para a nossa consulta médica. Na verdade, eu tenho pergunta e também quem está acompanhando a nossa programação. Muitas perguntas, doutor, pela nossa hashtag correspondente médico. E essa é a nossa ideia, que você participe também, que você faça essa interação. Muita gente elogiando a sua participação aqui com a gente. Então, mais uma vez, bem-vindo, doutor. E aqui um destaque que o Edmilson da Silva traz através da nossa hashtag, que ele fala, minha filha está na quarentena e a avó dela também. Elas podem se abraçar e aí a gente entra naquele ponto da ausência desse contato íntimo, do abraço, a falta do beijo. Como é que fica também trabalhar com isso do ponto de vista psicológico? Então, olha só, Carol, o que acontece? O contato físico, a proximidade física, dá pra gente algo que só a proximidade pode trazer, que é acionar o sistema olfativo.
O olfato, ele faz com que eu consiga ter informações, até mesmo inconscientes, que são extremamente importantes para a nossa vida de relação. Existe liberação de ocitocina, aquela sensação boa de prazer e pertencimento. Esse acaba sendo o nosso desafio no dia de hoje. Então, se a avó está em quarentena ou o avô está em quarentena e o neto também, mas estão distantes em casas diferentes, é complicado nessa hora falar, olha, pode sair se abraçando porque simplesmente uma determinação ocorreu da flexibilização. Na verdade, a gente não tem vacina ainda, na verdade, as pessoas não estão imunizadas na sua maior parte dos casos e das experiências, então muito cuidado. Agora, nós temos a tecnologia a nosso favor, então isso não faz com que você não possa continuar estimulando esse vínculo afetivo através de chamada de vídeo, até mesmo através do contato mesmo que à distância, e na verdade o nosso cérebro tem essa capacidade de se readaptar e redesenhar esse novo normal. Temos mais uma pergunta aqui pela nossa hashtag correspondente médico e eu lhes peço uma gentileza, coloque qual que é a sua cidade, qual que é seu estado, que é muito bom saber geograficamente de onde você está falando aqui com a gente. O Daniel, doutor, está perguntando, posso caminhar em lugares ao ar livre, onde tem muitas árvores e pouca circulação de pessoas? E eu até trago essa pergunta dele para um questionamento. Libera-se muito shoppings, libera-se muito, né? Estou dizendo de uns dias para cá. Libera o shopping, mas não libera os parques. E as pessoas ficam pensando, puxa vida, mas se um ambiente fechado, onde está todo mundo reunido, libera, por que não ao ar livre? Não seria ao ar livre um lugar mais seguro para circular? Então, essa é a pergunta do Daniel, se ele pode caminhar ao ar livre. Olha só, Daniel, você pode, você deve, né? Tudo tem uma questão de organização, mas assim, a saúde mental, ela está totalmente relacionada com a prática de atividade física regular, de exercício físico. E quando você tem contato com a natureza numa situação aberta, numa situação livre, veja, mesmo colocando a máscara, mesmo mantendo a distância de outras pessoas que estejam passando, você permite que os raios solares tenham contato com a sua pele, que essa iluminação tenha contato com o seu cérebro através da retina, através dos olhos. Isso faz com que a gente estimule o cérebro de uma forma diferente. Muitos neurotransmissores são liberados e isso favorece que o nosso equilíbrio emocional ele seja alcançado. Então, faz parte do processo, sem sombra de dúvida. E ainda nessa pergunta do Daniel, o que acontece emocionalmente com a gente quando a gente está caminhando num parque, aí sente o cheiro da árvore, aquele cheiro de natureza, de liberdade, aquela sensação de estar livre na rua. O que acontece com o nosso cérebro, doutor? Então, o sistema olfativo, ele entra de uma forma tão direta dentro do cérebro que aciona uma parte relacionada com o prazer, eu falo aqui o nome, área septal, e uma outra parte chamada uncus, que tem relação com a memória. Tanto a memória emocional como a memória para fatos. Então, quando você tem esse contato, essa volta com essa possibilidade de tocar na natureza, mesmo que seja não tocar, não é encostar, tocar com aquela experiência, você aciona um circuito cerebral de prazer dentro da sua cabeça, sem sombra de dúvida, e traz para você uma situação de pertencimento. Então, assim, é muito benéfico isso. Isso tem a ver com a inteligência existencial, isso tem a ver com a inteligência naturalista. E tudo isso traz para a gente o equilíbrio que a gente precisa para lidar com essa nova situação de um comportamento diferente, de uma maior quantidade de vezes que a gente vai lavar a mão, um certo distanciamento das pessoas, a utilização de máscara, enfim, de voltar para esse novo normal de uma forma eficiente. Interessante esse acesso à memória, por isso que às vezes a gente sente o cheiro e pensa, ai, que cheiro da infância, ai, que cheiro da minha avó. É isso, então, de estar na natureza e ter esses estímulos. Exatamente, exatamente. E a natureza, ela traz para a gente uma equivalência muito boa, que é a nossa correlação com o mundo físico. Porque a gente tem um lado, sem sombra de dúvida, animal, e a gente tem o córtex pré-frontal, que dá para a gente a inteligência. A hora que eu trago esse contato para a natureza, eu equilibro essas energias em camadas diferentes que existem dentro do próprio encéfalo. Interessantíssimo, hein? Quer participar também aqui da nossa conversa? Mande pela hashtag correspondente médico. Carol, a gente vai caçando aqui juntas, então, hein? Tem as mais perguntas uma aqui, que vão Elisa. chegando. Tem? Uma muito boa, voltada para os pequenos, para as crianças, para os bebês. É o caso aqui do Hiller Alexandre. Ele fala o seguinte, ele tem um filho de 3 anos, mas que fica com receio de sair, mas está percebendo que a criança está muito ansiosa. E aí, doutor, pergunta se é normal. Como que a gente pode lidar com os pequenos? Porque a gente entende o que está acontecendo e mesmo assim ficamos ansiosos. Como é que a gente faz com as crianças, doutor? Bom, a criança, ela responde muito ao que o adulto que está tomando conta dela, os pais, enfim, quem está de fato próximo dela, acaba lidando com a situação.
Então, se você tem adultos que são extremamente ansiosos, isso tem até uma questão genética. Pais ansiosos, que têm a doença, a ansiedade mesmo, têm uma chance maior de ter filhos ansiosos. Então, a forma que a gente lida com as crianças, a gente acaba refletindo o comportamento que elas possam vir a adotar. Precisamos aproveitar esse momento para trazer para elas a possibilidade de tocar novamente no universo como era anteriormente. E sempre com muita calma, porque a criança ela manifesta essa ansiedade de formas diferentes. Então, ela pode ficar muito irritada, ela pode ficar mais chorona, ela pode ficar muito calada, muito quieta, muitas crianças roendo unhas. Então, só de identificar isso e trazer esse convite para uma nova situação, respeitando o tempo, a gente já favorece que o equilíbrio emocional e o próprio desenvolvimento mental delas não seja cometido. Muito bem, tem muita mensagem chegando e muito legal saber que a gente pode contar com vocês, que vocês participam, mandam as mensagens. Eu quero ler aqui a do Luigi, doutor Fernando. Ele não disse de onde ele é, mas ele pergunta o seguinte. Primeiro, ele fala excelente quadro de poder receber o doutor Fernando. As pessoas gostam bastante do doutor Fernando, hein? Muito elogio chegando aqui para o senhor, muito bom. Poderia esclarecer, por favor, o que a OMS, Organização Mundial de Saúde, disse sobre a capacidade ou não de contágio de pessoas com Covid assintomáticas? Então, aquele assunto a respeito de tenho a doença, não tenho sintoma, posso transmitir ou não? Essa é uma dúvida de muita gente. Eu acho que assim, é bem simples a gente entender que gerou uma certa polêmica, né? Primeiro foi falado isso, depois foi voltado um pouquinho para trás, né, em termos de informação. Isso que foi falado tem relação com a carga viral. O que é carga viral? Você imagina um ambiente onde as pessoas estão doentes, com uma quantidade de vírus, quantidade mesmo de vírus muito grande. E essa pessoa espirra, essa pessoa tosse. E a gente sabe que o vírus ele pode ficar no ar cerca de 3 a 4 horas, depois que uma pessoa, então, elimina isso através de pequenas gotículas que saem da respiração, da fala, ou mesmo através desses reflexos que eu falei, da tosse e do espirro. Então, uma pessoa assintomática que não tem essa manifestação natural de defesa do corpo, que é o espirro e a tosse, ela vai ter uma possibilidade de liberar essas gotículas com vírus muito menor. E se ainda por cima a gente colocar máscara, mesmo a máscara de tecido, em quem está sintomático e na outra pessoa que não está, a gente oferece uma barreira dupla de proteção. Então, sem sombra de dúvida, uma pessoa que está doente, clinicamente sintomática, que já passou por essa fase primeiro viral e depois tem a questão inflamatória, ela vai ter uma possibilidade muito maior de emitir vírus que possam contaminar outras pessoas. Mas basicamente é isso. Mas uma pessoa assintomática com vírus que tenha um contato próximo com o outro, um beijo ou tocar um instrumento que o outro venha a tocar na sequência, é meio intuitivo, é lógico que a doença pode passar. Assim como uma gripe, né? Algo assim como uma gripe. O grande lance é, a gente não precisa ficar na paranoia que a todo momento qualquer pessoa na rua é um potencial vilão que vai passar uma doença mortal. Temos agora a participação da Carol, é isso? Doutor Fernando, Elisa, chamo vocês agora para um chamado de Fortaleza, na verdade. Ótimo. Vamos então juntos, porque a Alana Araújo tem informações para a gente. Por lá, o Hospital Geral começa hoje os testes para detectar a Covid-19 no modelo drive-thru. Alana, conta para a gente como é que isso vai funcionar, hein? Oi, Carol, bom dia a você e a todos que estão no estúdio, todos de casa que nos acompanham. Pois essa estrutura está sendo montada, olha só, aqui atrás de mim, vai começar a funcionar daqui a pouquinho. É o modelo drive-thru, que a pessoa não precisa descer do carro, vai chegar aqui, tem um ponto específico, as pessoas precisam estar entre o 3º e 7º dia de sintomas leves a moderados. Tosse, febre, dor de cabeça, que são sintomas que podem ser de Covid-19 ou de uma outra gripe, de algum outro tipo de doença, né? Então, as pessoas vão chegar aqui, vão informar tudo, precisa estar agendado e aí sim é coletado secreções através do suave, que é aquela haste flexível com algodões nas pontas, tanto na narina esquerda quanto direita. É um teste simples, rapidinho uma pessoa faz, depois vai embora, precisa ser agendado previamente através da internet e cerca de 5 dias depois sai o resultado. É bem diferente daquele teste em massa que a gente mostrou no começo do mês, aqui mesmo na CNN, que coleta a gotícula de sangue do dedo das pessoas. Esse teste, que era para fazer um estudo epidemiológico, aconteceu de forma aleatória, as pessoas eram sorteadas, que era justamente para identificar se teve alguma pessoa que teve Covid-19 e ficou assintomática, era para entender um pouco melhor a doença. Já nesse caso é diferente, as pessoas
precisam estar sentindo alguns desses sintomas que eu acabei de mencionar. É justamente para confirmar se a pessoa está com Covid-19 ou outra doença. A gente vai acompanhar toda a movimentação durante aqui esse dia que vai começar hoje. É uma novidade por aqui para aumentar a quantidade, a testagem aqui em Fortaleza. Eu volto com vocês no estúdio. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Alana, obrigada pelas informações. É isso, o modelo drive-thru de testes para a Covid-19, doutor Fernando, um modelo que vem sendo adotado em muitas cidades, em muitos estados. E é isso mesmo, o controle da pandemia passa necessariamente por uma maior testagem da população? Se a gente tem noção de número, a gente consegue dar a orientação mais certa do comportamento a ser adotado. Veja, a curto prazo isso não vai mudar nada. A gente precisa sair com máscara, precisamos ter o isolamento, distanciamento social, lavar a mão com frequência, a higiene continua a mesma. Mas aqui o que está sendo dito é o seguinte, o indivíduo tem um sinal e um sintoma, e a gente sabe que o PCR, que é essa forma de identificar o vírus, ele acaba sendo detectado no início do quadro, então por isso que é importante ter essa informação, mas a gente precisa entender o que vai ser feito logo depois. Você identificou que a pessoa tenha isso, ela mesmo sabendo disso, ela vai precisar entrar em isolamento porque é como se fosse um jogo, né? Ela não pode passar para outras pessoas. Não adianta nada a gente testar e o comportamento da pessoa e do indivíduo continuar exatamente o mesmo. A partir do momento que a gente tem os números na mão, isso fica muito mais simples e fica muito mais racional toda medida que a gente vem adotar de comportamento adequado para a situação. E de que maneira essas testagens podem ajudar o poder público, por exemplo, a se organizar em como lidar com a população? Por que é importante saber o número de infectados e até separar por tipos, homens, mulheres, idade? Isso é importante para a administração de uma doença? Isso é importante porque a gente entende que a via final, e por sorte, né, é o mínimo, não é a maior parte dos casos, mais de 80% acabam sendo oligossintomáticos ou assintomáticos, 20% vão precisar de alguma forma de um apoio hospitalar e 5% de terapia intensiva com respirador. Como a gente sabe que existe esse gargalo, esse funil, é importante para o poder público e para a própria população entender tudo isso, porque, na verdade, você lida com uma situação de vamos oferecer tudo que seja possível do ponto de vista tecnológico, humano e da medicina para todas as pessoas. Então, para a gente cumprir o papel do SUS, que é justamente essa visão integral da medicina para todas as pessoas, nós precisamos ter acesso aos números. É lógico que, assim, nem sempre a gente vai conseguir chegar nesse ponto, mas pelo menos como se fosse um racional teórico da utopia do SUS. A gente precisa mirar para isso e andar nesse sentido. Agora eu quero trazer para a conversa, doutor, uma classe profissional que o senhor conhece bem, que são os profissionais da área da saúde, que estão diariamente em contato com pessoas doentes e sofrem o impacto da pandemia. E não só no Brasil, viu? Você vai conhecer agora duas enfermeiras do México, isso mesmo, duas enfermeiras mexicanas que lidam com o risco, com esse estresse, com a solidão. E quem fez a reportagem que você vai assistir agora é a Luísa Duarte. A pandemia do novo coronavírus mudou a vida de quase todo mundo, mas talvez quem mais venha sentindo o impacto desse desafio global são os profissionais que atuam na linha de frente, em especial as enfermeiras. Em 15 anos de profissão, Nancy Luz Pineda nunca precisou fazer tantas mudanças para proteger a si mesma e a família. Há 1 mês e meio, ela não vê as duas filhas, uma de 16 e a outra de 11 anos. Lidar com a solidão é um pouco difícil, mas estou confortada em saber que estou fazendo o melhor que posso para sair vitoriosa e não infectar minha família ou aqueles que amo. Contagiar a minha família ou contagiar os seres a los que amo. Nancy até se mudou para um quarto de hotel, mas a vida ali está longe de ser fácil. Além de se preocupar com a pandemia, ela precisa se preocupar em não sofrer constrangimento, já que outros profissionais de saúde sofreram preconceito de pessoas que dizem que eles são os responsáveis por disseminar o vírus. Outra enfermeira que passa pelo mesmo desafio é Karen Miranda Vargas, mãe solo e que também trabalha na mesma área que Nancy. Sim, se genera estresse, obviamente todos os que estamos nessa zona. Sim, a situação causa estresse em mim e em todos que estão nessa área. O medo de se infectar sempre vai existir, especialmente para nós que estamos com esses pacientes. Mas uma vez que você toma todas as precauções, o medo desaparece. Conforme vas investigando, pues esse medo vai desaparecendo.
Muito bem, pessoas que arriscam a vida, que doam a própria vida, essa é a verdade, o senhor sabe bem o que é isso. Como lidar emocionalmente com isso, né? Como cuidar o mental a ponto de ter saúde para atender outras pessoas nesse momento? Elisa, só de a gente saber que existe essa fragilidade na saúde mental dos profissionais da linha de frente, a gente já favorece uma coisa que se chama metacognição. Então, a gente entende os processos que podem vir pela frente. Trabalhos na China já mostraram que aumenta a taxa de depressão, ansiedade, insônia na população em geral, assim que passou a primeira onda. Nos profissionais de saúde, em quem trabalhava em hospitais da linha de frente, lá em Wuhan, a taxa de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático foi pelo menos o dobro. Então, só de saber isso, a gente entende que existe um grande papel da psicologia em ajudar todos nós e, sobretudo, a própria conversa que existe dentro da comunidade médica, entendendo que é importante identificar o indivíduo que está chegando numa situação de burnout mesmo, sabe? De estresse, e você conseguir isolar esse indivíduo antes que ele chegue num momento de muito sofrimento, que vai impactar, obviamente, no tratamento das pessoas, dos pacientes que estão ali, como também na situação familiar. O senhor falou metacognição? É a hora que a gente entende os processos mentais. Então, no começo, as pessoas entendem que estão fazendo parte de um trabalho que é muito importante para a humanidade. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas não estão nem voltando para casa. Estão dormindo em flats, apartamentos, porque tem criança pequena, tem idosos em casa. Você pode imaginar, depois que passa a primeira, segunda, terceira, quarta semana e aquilo vira uma rotina pesada, porque é de sofrimento, uma coisa é o indivíduo que está atendendo no pronto-socorro, já é difícil. A outra coisa é a pessoa que está trabalhando em terapia intensiva, que tem contato justamente com essa parte mais grave da dificuldade pulmonar, a perda dos pacientes, a morte, o óbito de uma forma muito triste. Então, assim, a gente precisa entender que por mais que todo médico, toda enfermeira, todo fisioterapeuta deseja ser um super-herói, nós somos de carne e osso. Então, identificar esse processo, e aí vem a questão da metacognição, de entender o que está acontecendo com as nossas próprias emoções e processos mentais, acaba sendo o grande trunfo para a gente não cair em algo que a gente sabe que é fadado a acontecer. Trabalhos científicos já mostraram que aconteceu na China, não tem por que não acontecer aqui, como também a gente viu na própria VT agora. Um desafio, Doutor Fernando né? Gomes, com a gente. Mais uma vez, doutor, muito bom tê-lo conosco no quadro Correspondente Médico, e sempre você pode participar na hashtag Correspondente Médico. Obrigada, doutor. Muito obrigado e até amanhã.